Eu perguntei ali pra Jéssica, minha irmã, que é backstage, que horas acaba o culto hoje? Ela falou, a hora que você quiser. E ótimo, só precisava de uma pessoa para falar isso. Jefinho, dá pra ver seu braço daqui, filho. Você tá malhando muito. Pelo amor de Deus, Jefferson. Sua esposa vai ser uma mulher feliz, filho. Obrigado. Pelo menos alguém concordou. Os invejosos, malhem. Eu quero ler um texto para você. Está no livro de Jonas, no capítulo 1, versículo 1 ao 4. O título dessa mensagem é Propósito. E a palavra do Senhor diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Quando você for a Israel comigo, você não entendeu, né? Eu vou falar e aí eu vou te dar outra oportunidade. Quando você for a Israel comigo, nós vamos a um lugar chamado Jope. Esse lugar existe até hoje. E mais ou menos onde era o cais, nesta época, tem uma baleia, para se lembrar de Jonas. Obviamente, Jonas não foi engolido por uma baleia. Fica claro isso? Jonas não foi engolido, amém? Ok? Beleza. Porque eu estou cansado de gente falar que uma baleia engoliu Jonas. Baleia come plâncton, velho. A gargantinha desse tamaninho. E não era uma orca, senão tinha despedaçado Jonas. E não engolido. Então era um peixe grande. E o foco desse livro não é um peixe ter engolido Jonas. Você vai entender isso. Qual é o seu propósito? Eu estou conectado na internet, tenho Instagram como você, estou tentando me conectar, porque cada hora são um troço diferente, não dá para acompanhar tudo, né? Estou lá no Clubhouse também, que só tem Clubhouse quem tem iPhone. Sempre falei para vocês, compra iPhone. Ai, que Samsung, que é Samsung, mano? Mas Deus te abençoe com o celular que você tem, viu? Você use o seu celular para a glória de Deus. Poucos améns. Poucos améns. Você tá alto mesmo, meu filho. Vai pegar essa criança, porque se ele cair dali, ele vai embolar, viu? Isso, vai lá, mamãe. Que alto. Deus quer te levar para lugares mais altos ainda, meu filho. Você vai ser um homem que vai falar da glória do Senhor para o resto da sua vida, em nome de Jesus. O propósito é debatido pelo ser humano desde que ele entendeu que ele era ser humano. Os filósofos falam sobre isso desde sempre. E isso é um tema que até hoje nós não conseguimos compreender muito bem. O ser humano, digo. Muitos pensam que nasceram para ser médico, e eu creio nisso. Outros nasceram para ser um policial. Outros não estão sendo nada porque estão pesquisando. Termina logo essa pesquisa, por favor.
Mas em Isaías, no capítulo 43, no versículo 7, diz assim: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei. Quem foi criado por Deus aqui? Ótimo, todos. Feliz porque não tem nenhum ciborgue entre nós. E os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Deus criou você para a sua glória. A glória de Deus. Essa é a primeira coisa, o primeiro propósito que todo ser humano tem, e nisso todos nós somos iguais. Deus criou você para que a glória dele se manifestasse através da sua vida. E como o ser humano de fato é glorioso, você já parou para pensar nisso? Assim, eu penso nisso constantemente. Constantemente. O nosso design é perfeito. Cara, como o nosso design se adequa perfeitamente a tudo que existe no mundo, cara. Tudo. Já parou para pensar? A gente tem 2 pernas, 2 braços e tá top, tá bom. E a gente vive. Você já viu como é perfeito tudo o que tem na tua cabeça? Seus ouvidos, seu nariz, sua boca, seus olhos, tudo que tem por dentro que a gente não consegue ver, os canais lacrimais, as vias aéreas, é tudo perfeito. Você está aí fazendo nada e seu corpo está trabalhando loucamente. Seu coração está batendo, seu pulmão está trabalhando. Nós somos perfeitos, criados à imagem e semelhança de Deus. E tudo começou, isso que nós estamos vivendo, com uma rebeldia que começou no céu. A Bíblia fala que Satanás foi expulso do céu. E nessa época, então, ele se chamava Lúcifer. Penso eu que se Lúcifer não tivesse sido expulso do céu, Lúcifer era um nome dado a muitos meninos, assim como Gabriel é. Miguel, nomes de anjos. Tem um Miguel aqui e um Gabriel ali. Mas não tem nenhum Lúcifer aqui, graças a Deus. Satanás, tinhoso, vai embora. Tem gente que ainda tem um pouquinho no couro assim, mas vai sair tudo, em nome de Jesus. Mas o primeiro propósito é glorificar e adorar a Deus. E essa rebelião alcançou o coração dos homens. E muitos seres humanos usam os seus corpos para envergonhar a Deus. E eles nem sabem disso. Mas o nome de Deus está sendo envergonhado naquela pessoa. Porque aquela pessoa não foi projetada por aquilo, ou para aquilo. Antes de se perguntar o que é pecado ou não, você deve se perguntar: para que eu fui projetado? Quem foi que me projetou? E aí passa por 2 únicas linhas: criacionismo e evolucionismo. Se você acredita em evolucionismo, você vai acreditar que um dia seu foi uma lagartixa. Ou você acha que você simplesmente foi criado por Deus e seu tararara é Eva, aquela mulher legal, que comeu aquela porcaria daquela fruta e a gente está tudo lascado hoje. Principalmente com o calor que eu estou aqui, vestido. Ia ser tão bom ficar naquele jardim sem roupa, meu irmão. Todo, sabe assim, quando você não sei se você briga com controle de ar-condicionado também, e de noite com coberta, você deixa um pé para fora para poder resfriar o corpo. Aí, sabe essas coisas de maluco? Imagina, você vivia num lugar climatizado, a grama não dava coceira. Já pensou a grama coçando? Você senta numa grama hoje, você sai se coçando tanto que você tem que tomar banho para poder passar. Aquela grama era maravilhosa. Chega então Jonas. Deus chama Jonas para um propósito. Para viver especificamente para Deus. E muitos de nós aqui dentro, crentes, vivem o que Jonas estava vivendo. Fogem do propósito que Deus lhe estabeleceu. Fugir do propósito é uma das primeiras coisas que se passa na cabeça de quem descobre de fato o propósito que tem. Porque se você descobre de fato o teu propósito, dá um medinho. Porque você sabe quem você é.
Mas Jonas não quis fugir do propósito dele porque ele sabia quem ele era. Jonas quis fugir do propósito dele porque ele sabia quem eram os ninivitas, assírios, homens sanguinários, impiedosos. Mas Jonas não tinha medo de fazerem-lhe mal algum. Não era esse. A questão não era essa. A questão de Jonas é uma questão que muitos de nós têm: egoísmo. Jonas era um homem egoísta. Jonas pensava que o propósito dele era apenas para o povo de Israel. Mas Deus não é o Deus de um só povo. Deus é o Deus da humanidade. Por mais que os homens criem em suas mentes outros deuses, não há outro Deus a não ser o Deus Todo-Poderoso. Não existe outro Deus e não existe salvação em nenhuma outra pessoa a não ser em Jesus Cristo de Nazaré. Em nenhum lugar da Bíblia, a Bíblia nos orienta a fazer nenhum tipo de oração para qualquer pessoa que não seja Jesus. Quem ensinou o Pai Nosso? Jesus. Ninguém mais. E ele fala: orem em meu nome. Não tem ninguém que seja tão santo como Jesus é, a ponto de ouvir as suas orações e fazer algo por nós. Ponto. Isso é um ponto indiscutível. Quando nós somos chamados por Deus para viver um propósito, as nossas opções de cumprirem ou não se extinguem. Eu quero fazer uma pergunta perigosa. Você não precisa se manifestar em relação a isso. Mas quantos aqui querem viver o propósito que Deus tem para as suas vidas? É uma pergunta perigosa. A resposta mais perigosa ainda. Porque a maioria de vocês acreditam em algo chamado livre-arbítrio. Não eu. Ou pelo menos não mais. A partir do momento que eu decido viver os propósitos de Deus, a minha liberdade de escolha acaba. Porque eu vou viver para aquilo que Ele quer que eu viva. E talvez você seja liberalista demais. E você pense: mas eu não vou poder mais ter escolha de nada. Eu não vou mais escolher para onde eu vou, o que eu faço. Não, não é isso. Você vai poder escolher o sorvete que você vai tomar, a roupa que você vai usar, o lugar que você vai viajar. Mas o que você vai fazer da sua vida pertence a Deus. E Jonas estava numa crise. E Jonas fez o que muita gente faz, e eu já vi fazendo com os meus olhos. Olha o que a Bíblia fala que Jonas fez. Jonas se dispôs para fugir. Eu vou embora, mano, não está dando mais. Você já pensou em fugir? Quem nunca quis fugir não está vivo. Porque pelo menos a casa do seu pai e sua mãe, você já arrumou sua mochila e falou assim: vou embora dessa casa, mano. Eu estava lendo uma notícia triste, mas feliz depois, de um menininho de uns 7 anos que fugiu de casa no interior do Paraná. Agora, essa semana. Ele deixou uma carta: mamãe, você está muito brava, te amo. E foi embora. Aí os policiais encontraram ele perdido assim na cidade. Aí bateu com as descrições e levou ele para casa de volta. Aí a mãe fala: opa, mamãe te ama. Pronto, aí nunca mais vai bater nele. Com aquela cinta. Jonas, ele estava nessa crise e ele fala assim, a Bíblia relata que ele pagou a sua passagem para ir embora. Só para você entender. Eu não sei quantos aqui conhecem o mapa de Israel. E também não vou exigir demais, né? Porque você não sabe nem o nome de todas as capitais do Brasil, imagine. Quantos estados tem o Brasil? Quantos estados aqui, esse lado aqui, quantos estados tem o Brasil? Oi? 26 do Distrito Federal. Não vou perguntar não. Que hoje é o dia que Deus vai tirar a nossa vergonha, não dá vergonha no culto. Jonas, ele estava num litoral. E ele tinha que ir para o lugar onde hoje é o Iraque, ou seja,
dentro do continente. E ele pegou um barco e quis fugir. E ele pagou por isso, a Bíblia fala. E tem muita gente que paga para fugir para longe de Deus. Paga com a sua alegria, paga com o seu sono, paga com a sua paz, paga com a sua insegurança, paga com as dores que você sente todos os dias e as lágrimas que você derrama e que só você e Deus sabem. Tem gente que paga por isso. Porque tem gente que pensa que as escolhas sem a permissão de Deus é a melhor escolha que pode fazer. Mas não é assim que as coisas funcionam. Não se você quer servir a Deus. Não se você conhece a Deus. E se você conhece a Deus, você não desconhece a Deus. Você só se afasta dele. Você continua sabendo quem Deus é, o que Ele quer da tua vida, e aquilo te massacra dia e noite. Mas Deus não tinha tempo para perder com Jonas. Deus queria alcançar o povo de Nínive. Assim que Jonas entra no barco, que eles vão para o alto mar, tempestade. Tempestade maravilhosa. Tempestade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Jonas estava cometendo um pecado entrando naquele barco? Porque se for, eu estou lascado de tanto barco que eu já entrei na minha vida. É errado entrar num barco? Eu espero que Deus possa te dar condição de te dar um barco bom e bonito. Você me levar para pescar um dia. Em alto mar, principalmente. Ou aqui nos rios, nossos rios maravilhosos, caudalosos. Ele não estava pecando entrando no barco. E as pessoas que estavam dentro do barco não tinham culpa de nada. Mas a tempestade começou. E a maioria de nós vive uma parada esquisita. Porque nós queremos glória para nós. E eu quero te ensinar algo, por favor. Ninguém no mundo tem glória. Ninguém. Quando eu era adolescente, que nós estudávamos química, uma droga. Quantos aí amam química? 1, 2, 3, o resto é mentira. Não pode ser mais do que isso num público desse. Não pode. E diziam que o átomo era a única partícula indivisível do mundo. Acabou isso já, né? Já conseguiram partir o bichinho, né? Átomo pequeno. Que faca, velho. Pequena também para partir ele. As pessoas querem glória para si. Elas querem ser notadas, reconhecidas. Elas querem que as pessoas saibam o nome dela. Elas querem fazer grandes coisas, marcar a geração. E na nossa geração que tem internet e celular, as pessoas querem ficar famosas no TikTok. Pelo amor de Deus. Para você ser famoso no TikTok, ou você tem um produto muito bom, ou você sabe dançar. É basicamente isso. E tem que dançar com muita vulgaridade para ter muitos views assim. Eu gosto de uma frase de um pastor chamado Francis Chan, que diz o seguinte: o nosso maior medo não deve ser o fracasso, mas ser bem-sucedido em algo que não importa. Você já jogou banco imobiliário? Já jogou? Legal, né? Banco imobiliário. Você conhece alguém que bate no peito assim, ó? Banco imobiliário. Eu sou o rei do banco imobiliário. Eu destruo no banco imobiliário. Ninguém ganha de mim. Pego o Rebouças. Qual que é aquele outro que é caro também? Copacabana e Ipanema. Esse daí era do Rio, né? Tinha um outro que eu jogava que era de São Paulo. Tem vários, né? Interlagos. Obrigado. Inclusive, saudade de jogar. Agora que eu sou um adulto, que não quero saber mais de nada. Só de Rebeca e das crianças da igreja. Não preciso jogar mais. A gente tem que ser importante naquilo que Deus quer que nós sejamos. É que a gente quer holofote. A gente quer glória. E mais uma vez, Deus não divide a glória dele com ninguém. A glória está presa a Deus, ela não bate na terra. Ou seja, nós não teremos glória própria para nós. Ou seja, nós não seremos glorificados. Chega uma tempestade,
E ouça, todo mundo que se afasta de Deus e entra num barco, chacoalha a vida de todo mundo que está lá dentro. Bagunça a vida de todo mundo. Traz medo para o coração de todo mundo. E todo mundo fica se perguntando o que é que aconteceu para estar essa bagunça acontecendo na sua vida. É um Jonas que está perto de você. É alguém que está fugindo do propósito de Deus e está bagunçando tudo ao teu redor. Está bagunçando o casamento. Está bagunçando o namoro. Está bagunçando a empresa. Está bagunçando a amizade. Porque não está vivendo aquilo que Deus escolheu para que você seja. Existem tempestades que nos trazem de volta para Deus. Existem tempestades que é Deus quem manda para chacoalhar a tua vida e fazer você lembrar quem você é. Qual é o teu propósito? Existem tempestades que Deus manda para paralisar a nossa rota equivocada. A rota que Jonas deveria fazer não era de barco, era a pé ou a cavalo ou algum animal, porque era no continente. Todos nós já passamos por alguma tempestade, tanto física quanto nas finanças, nas emoções, etc. A tempestade é para todos, mas ser engolido por um grande peixe, meu irmão, só teve um nessa história: Jonas. E tem gente que fala assim, mas pastor, será que isso não é uma história? Porque eu nunca ouvi que um grande peixe engoliu um homem. Aí você tem que usar a mesma lógica para... Eu nunca ouvi uma história de um carpinteiro que foi crucificado e que salvou o mundo. É mesmo, porque é o mesmo livro, é a mesma palavra, a mesma lógica. Eu aprendi que se algo estiver escrito na Bíblia apenas uma vez, é uma verdade absoluta e incontestável. A Bíblia não é um livro para satisfazer o teu ego ou o teu intelecto, apesar de suprir o intelecto. Porque ler a Bíblia em algumas linguagens não é tão fácil. É bom que o seu vocabulário cresce e você se torna uma pessoa com mais palavras para usar no seu dia a dia. Jonas foi engolido por um grande peixe. Deus se preocupa tanto com propósitos que uma coisa fora do comum aconteceu na história da humanidade para que o propósito de Deus acontecesse através da vida daquele homem. A Bíblia conta que Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro da barriga do peixe. Quantos aqui já trataram um peixe, já limpou escama de peixe? Quem aqui já? Poucos. Mas quem já sentiu o cheiro de peixe? Todo mundo que tem nariz. Eu, depois do Covid, estou sentindo. Passei um tempo sem sentir nada. Agora tô bem. Até é ruim, porque quando começou a voltar, eu só sentia cheiro bom. Cheiro ruim eu não sentia. Agora estou sentindo cheiro ruim, é terrível. Viver no mundo dos mortais. Imagina você ficar dentro de um peixe. A nhaca que estava aquele cara, meu irmão. E tem muita gente que hoje está na barriga de um peixe. Está num lugar escuro, úmido, fétido, nojento. Tem gente que está aqui dentro, rindo, feliz, entre aspas, maquiado, com a melhor roupa, dentro da barriga de um peixe, fora do propósito, humilhado, sem ninguém. Está aqui sentado no meio de um monte de gente, mas se sente só, como se não existisse mais ninguém no mundo. No lugar mais terrível e escuro das suas emoções, da sua depressão, da sua falta de aceitação consigo, no ápice da sua bancarrota,
da sua falta de recurso financeiro, no auge do seu desespero de sem saber para onde ir ou o que fazer da sua vida. Como fala no livro de Jonas, com algas na cabeça. A única coisa que você tem é Deus. Tem gente que está pensando em pegar dinheiro com a agiota. Tem gente que está pensando em tirar a própria vida. O desespero é tanto. Tem gente que está querendo acabar com o casamento. Há tantos anos juntos. Tem gente que nem acredita mais em Deus. A ferida é tão grande. Mas no lugar mais terrível que Jonas se encontrava, ele encontrou a Deus. Nós precisamos entender que você pode até fugir por um tempo do seu propósito, mas jamais você vai fugir do Deus do propósito. O Deus do propósito é um Deus que Jonas não conhecia. Jonas não sabia que Deus era um Deus onipresente. O texto começa dizendo que Jonas estava tentando fugir da presença de Deus. E ele tentou mesmo. E ele, quando perguntaram o que está acontecendo, porque tiraram sortes, tiraram dados, jogaram pedrinhas, não importa como foi, mas a sorte caiu em Jonas e disseram, cara, o que está acontecendo? Quem é o teu Deus? Ele falou, meu Deus é o Deus que criou os céus e a terra. E os homens se assustaram com aquilo. Porque não importa onde você estiver, no meio de uma balada, no meio de um barzinho de narguilé, embriagado, não importa o teu estado. Se você abre a boca e fala, eu sou filho do Deus Todo-Poderoso, as pessoas vão te perguntar, e o que é que você está fazendo aqui no nosso meio? Se não for para proclamar as boas novas, o que é que você está fazendo? Eles então jogam Jonas, o peixe engole Jonas, desce para as profundezas do abismo e de lá Jonas clama. E ele ouve a Deus. Ei, você não consegue fugir de Deus. Se Deus quer a tua vida, olha, ouve isso. Se Deus quer a tua vida, é possível que você nunca tenha entrado neste lugar e você entrou aqui hoje, porque Deus quer você. Talvez você estava afastado da igreja, afastado de Deus, e hoje você resolveu vir. E você pode usar a desculpa que for, quem te trouxe foi o Espírito Santo de Deus. Talvez você diga, eu vim porque é acústico que eu gosto. Você gosta de acústico e Deus gosta de você, e Deus quer te pegar hoje. Você não vai sair daqui sem Deus ir com você. Chega de fugir dos propósitos de Deus. Para de botar desculpa em filho. Para de botar desculpa em empresa. Para de botar desculpa em tempo. Deus quer você por completo. Deus não quer um pedaço de você. Deus quer você todo. E Deus não está nem aí para o pecado que Ele já perdoou na tua vida. Para de usar o teu pecado, que já tem um tempão que você está, pecou, eu pequei, pastor. Pequei. Para de usar isso como muleta. Uma vez eu fiz uma pergunta, não sei nem se eu deveria ter feito. Mas quanto tempo cronológico demora para Deus perdoar um pecado? Deus perdoa imediatamente. Mas o processo muitas vezes pode demorar. E nós temos 3 tipos de salvação. Ou seja, a salvação tem 3 etapas. E uma das etapas da salvação é a santificação. Já falamos sobre isso aqui. Mas o Espírito Santo quer você. E não quer amanhã. É hoje. Hoje.
Deus surpreende a Jonas como o Deus onipresente. Ele apareceu na barriga de um grande peixe. Deus, ele é onipotente, ele pode todas as coisas a ponto de conseguir manter um homem na barriga de um peixe por 3 dias e 3 noites e esse homem não morrer. E depois ele ser regurgitado. Esse Deus, ele é tão onisciente, ou seja, Deus sabe o que você pensa. Eu não sei se você sabia disso, mas Deus consegue ver o que você está pensando agora. O que você está pensando agora? Cachorro quente? Pizza? Sushi? Tomara que esse homem pare de falar. Quem contou a minha vida para esse cara? Primeira coisa que eu falei é que eu não trago uma mensagem minha. Eu represento alguém. Eu represento o meu Deus. E Deus conhece a sua vida. E Deus sabe o que você pensa, o que você deseja. E Ele sabe o que deve ser falado para alcançar o teu coração. Ao Senhor pertence a salvação. É isso que Jonas fala no versículo 9 do capítulo 2. Mas com voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. Ao que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Jonas reconheceu que a Deus pertence a salvação porque Deus o havia salvado. Deus havia acabado de salvar Jonas da barriga de um grande peixe. E muitos de nós somos assim. Depois que Deus nos dá um livramento, nós falamos de Deus todo o tempo. Passa um mês, você nem se lembra mais de Deus. Deus não é iFood que você pede quando você precisa. Deus não quer passar um momento com você. Não trate Deus como se Deus fosse um ficante, que você depois bloqueia, não quer nem falar. Deus quer ter um relacionamento eterno com você a partir de agora. Deus quer trabalhar na tua vida a partir de agora. E não se ache jovem demais, porque o que é a juventude de um homem comparado à eternidade de um Deus Todo-Poderoso? Passa assim. Passa muito rápido. Nós somos a geração que viu a TV Globinho se acabando. E já faz 20 anos. Sabia disso? A gente endemoniou. Começou a aparecer. O que é Fátima Bernardes, meu irmão? Eu quero Dragon Ball Z. Passava tanto desenho legal, cara. Nós somos essa geração e passou rápido. Eu sou a geração que assistia Chaves. Quem assistia Chaves aqui? Menos Rebeca. É uma frustração que a gente tem lá em casa, que ela não assistia Chaves. A gente não consegue, metade das piadas não consigo fazer. Ontem o Edson fez o Chaves dava uma travada, né? Um piripaque, dava um piripaque. Se contar para a Rebeca, piripaque, que piripaque. A juventude passa muito rápido. Um dia desse, você estava ganhando presente de Natal, agora você compra o seu próprio presente de Natal. Um dia desse, você sonhava em ter um carro, hoje você chora no início do ano porque tem que pagar os impostos. Chora, mano. Tem um carro já muito, todo ano esquece, tem que pagar os impostos. Tristeza. Você esses dias estava correndo para sair de casa, da escola, para ir para casa para assistir Chiquititas. Agora você tem filho. Tem filha. Você gasta o seu dinheiro em fraldas. Tudo vira cocô. É uma crise que eu não superei da paternidade, é fralda. Fralda. Compre e daqui a pouco já tem que trocar de novo. É umas 15 fraldas, mano. Eu não superei isso aí. Mas eu também não quero ficar lavando fralda. E que alguém invente uma coisa melhor aí, por favor. Aí, quem sabe é uma coisa que você vai inventar e ficar rico. Uma fralda autolimpante.
Tem forno autolimpante, tem freezer autolimpante, tem uma fralda autolimpante. Já vem com escravo junto para limpar a bundinha do neném. Não tem mais escravo hoje em dia. É esquisito falar de escravidão no Brasil, né? Porque é uma coisa racial, mas no resto do mundo, deu mole e virou escravo. Não importa a sua cor. Os loiros eram escravos, os asiáticos, tudo. E eu tenho uma teoria. Daqui a 100 anos vai ter escravidão voluntária. Depois eu explico. Não é escravidão de apanhar, não. É tipo assim, eu vou trabalhar para essa pessoa, ela vai me dar sustento, abrigo, vou ficar aqui. Aqui tá bom. É mais ou menos o que muita gente vive com os pais. Te dou um dinheirinho para você sair, você lava a louça e tal. Aí vai ser voluntário. Carteira assinada, escravo voluntário. Vou morar com mamãe e com vovó. Quando nós lemos a história de Jonas, o que fica na mente é o peixe. Quando você fala em Jonas, você já pensa, aquele cara que foi engolido pelo peixe. Mas para mim o que fica não é isso. Da história de Jonas, o que fica é o egoísmo de Jonas. Deus teve que fazer algo extraordinário com Jonas para ele ir lá e pregar para aqueles homens. Conversava essa semana com um discípulo e nós falávamos sobre a facilidade de evangelizar no Brasil. Evangelizar no Brasil é considerado mais fácil do que em outros países que matam aqueles que evangelizam. Mas algo sempre vai ser complexo: o discipulado. Discipular pessoas sempre vai ser um grande desafio. E é o desafio que nós vivemos na nossa terra. Discipular pessoas. Fazer com que as pessoas entendam que Jesus Cristo é a única saída que elas têm. E que viver a igreja faz parte disso. Faz parte. No capítulo 4, versículo 1 ao 4, diz assim: com isso, depois de Deus mandar Jonas a Nínive e salvar as pessoas, com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente. Olha aqui, Jonas sabia quem Deus era. Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Sabe o que é que marca para mim o livro de Jonas? É um homem que foi usado por Deus para pregar para uma cidade de 120 mil pessoas, fora os animais, é o que a Bíblia diz. E ele ficou chateado, porque ele foi, pregou, as pessoas ouviram a pregação e se converteram. Jonas queria Deus só para ele, como muitos de vocês. E sabe como eu sei disso? Porque você não julga os seus próprios pecados, você julga só o do outro. Você acha que o pecado do outro é muito pior do que o seu, então ele deve receber juízo sobre a vida dele. E quando você vê alguém de volta na igreja, na comunidade, que pecou, e que você sabe que aquela pessoa errou mesmo, você fala: o que é que está fazendo aqui esse pecador? Mas igreja não é lugar de pecador? Igreja não é lugar de pecador, poxa! Igreja é lugar de quê? De santinho? Igreja é lugar de gente que está lutando contra o pecado. Igreja é lugar de gente que está se esforçando. Igreja é lugar de gente que tropeçou e quer uma segunda chance. Terceira, quarta, quinta. Quantos Jonas tem aqui? Que vem alguém voltando: olha, pastor,
Eu traí minha esposa, mas eu quero voltar para ela. Eu quero voltar para a igreja. E aí, olha lá, traiu a esposa e está na igreja agora. E vai para onde? Você quer mandar o cara para o inferno? Quem você pensa que você é? Ai, divorciou, meu Deus. E agora quer ficar na igreja. Onde que você quer que essa pessoa vá? Fala para mim. Ah, olha lá. Transou com todo mundo, agora está aqui na igreja. E vai para onde? Olha lá, já vi usando droga ali. Você precisava ver como é que era. Agora está aqui dentro, dizendo que é crente. Quem você pensa que é para julgar as pessoas? Qual é o seu pecado que você se acha acima dos outros? Hein, Jonas? Ai, olha as roupas que essa menina usa. Como que ela tem coragem de entrar na igreja? As roupas que ela tem. Quando Deus quebrantar o coração dela, ela vai usar roupas diferentes. Aqui não é lugar de crente. Aqui é lugar de processo. E cada um está num processo diferente. Tem gente que já tem há 10 anos no processo. Tem gente que acabou de chegar. Tem gente que está há 5 anos e parece que já tem 20. E cada um vive um processo importante, é que esse processo se inicie em Deus. Quem você pensa que é para julgar as pessoas? Quantas vezes você já se viu como Jonas, indignado porque Deus abençoa pessoas que você sabe que pecou? E você não? Você não. Quem nós pensamos que somos? Quem nós pensamos que somos? Para não nos alegrarmos com a vitória daqueles que Deus chama para si. Quem somos nós para não nos alegrarmos com o poder do Espírito Santo transformador na vida das pessoas? A gente taxa as pessoas como se elas fossem aquele pecado. Ei, você não é o seu pecado. Você é um filho de Deus que está num processo de santificação. Mas você deve se esforçar para isso. Você deve se esforçar para isso. Se você quer, queira de verdade. Não queira apenas um afago para sua alma e dizer assim, agora eu sou crente, agora eu estou na igreja e eu deixei isso para trás e depois você volta de novo. E você nem se esforçou. Vir ao culto é só uma parte daquilo que nós vivemos como igreja. Tem muito mais para ser vivido, muito mais para ser vivido. Tem muito mais para mergulhar. E uma das coisas que eu mais amo em Deus é que quanto mais eu mergulho nele, eu menos vejo fundo, porque não tem fundo. Não tem fundo, Deus não tem fundo. Ninguém vai conhecer plenamente a Deus nessa vida. O problema de Jonas, a questão de Jonas, para mim, não é que ele foi engolido por um grande peixe. Porque se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu um grande peixe, eu acreditaria assim mesmo, que está na Bíblia. Porque eu acredito na Bíblia. O que está na Bíblia eu acredito piamente. O que dói meu coração é saber que um homem que era profeta, achou que Deus era um Deus exclusivo de Israel, mas Deus é um Deus exclusivo para quem o chamar. Aquele que clamar o nome do Senhor, esse receberá perdão, esse receberá transformação, esse receberá vitória, esse receberá um novo nome, esse receberá uma nova vida, é quem chamar o nome dele. E não importa o seu processo, se você fez besteira, Deus quer limpar você e não jogar você com água suja fora. Por que vocês acham que vocês podem julgar alguém? Por que eu acho que eu posso julgar alguém? Quem eu penso que eu sou? Eu sou Aldo Giovanni, ex-pecador convicto. Eu era um pecador. Eu fazia muita besteira que envergonhava o nome de Deus. E eu lembro de uma vez que eu passei por uma situação muito difícil na minha vida. Eu sou filho de pastor a vida inteira, nasci na igreja. Mas ainda não tinha entrado na minha mente a graça. E naquele momento de dor e desespero, eu encontrei a graça. Eu entendi o que era perdão. Eu não queria uma resposta religiosa. Eu não queria viver uma religião. Eu queria viver um relacionamento. E eu lembro que alguns amigos meus que me ampararam naquele momento me falaram:
Bendito foi o pecado que te fez encontrar a graça. Porque muitos de nós vêm pelo amor. Chega, primeira música já chora, eu quero me converter. Tem gente que só vem pela dor. E foi o que aconteceu com Jonas. Jonas veio pela dor. A dor de ter sido engolido por um peixe, ser humilhado no ventre nojento de um peixe, passar 3 dias nas profundezas do mar e no final de tudo, ainda viver triste. Eu não quero que os jovens dessa igreja sejam assim. Eu não quero que você pense dessa forma. Eu não quero que você pense como Jonas. Eu quero que você pense como Cristo. Porque quem te salvou foi Jesus Cristo. E a nossa mente é uma mente de Cristo. Nós pensamos como Cristo. E Cristo, quando pensa, é o que Jonas falou. Olha o que Jonas fala sobre Deus. Deus é misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade e que se arrepende do mal. Deus não se alegra no mal. Deus não se alegra em julgar as pessoas e apartar as pessoas dele. O desejo de Deus é ter você pertinho dele. Todos os dias, o tempo todo. Que você planeje coisas com Deus. Ah, Deus, eu estava pensando em comprar um carro, o que o senhor acha? Poxa, Deus estava querendo trocar uma geladeira. Tem coisas que a gente pensa, mas é tão bobo isso. Mas eu, como pai, quero fazer parte das maiores bobeiras dos meus filhos. Eu tenho uma filha, Beatriz Aurora, tem 2 anos. Eu entendo só 50% do que ela fala. Mas eu amo. Eu não entendo quase nada, mas eu quero que ela fale comigo. E eu quero ouvir. E muitas vezes eu falo assim, puxa vida, hein, filha? Não entendi nada do que você falou. E a gente conversa assim. Ela não entende direito, eu não entendo ela, e a gente se ama. Até o dia que a comunicação seja alinhada completamente. Tem gente que entrou na igreja e não sabe falar nada direito com Deus. É um bebê na fé. Ainda bem que foi Deus que te criou, então Ele entende qualquer balbuciar que você falar. Qualquer coisa. E a disposição de Deus é perdoar o pecador, independentemente da linha do tempo. Tem gente que pensa assim, pô, pastor, já fui crente, já fui líder de célula, já fui isso, já fui aquilo, já fui pastor, e agora estou desviado. Volta para Jesus que Ele te aceita de novo. E nessa igreja, enquanto eu for o pastor, você vai ser bem-vindo também. Espero que Deus só me tire daqui para a glória. A linguagem da nossa igreja, a linguagem do nosso apóstolo é restauração. E todos aqueles que desejarem restauração encontrarão neste lugar. Todos aqueles que desejarem uma segunda chance encontrarão neste lugar. Porque nós não falamos de nós, mas falamos de um Deus que deu a nós uma segunda chance, que entregou a nós uma restauração, que fez em nós uma transformação de vida, que criou em nós uma transformação de mente, que deu a nós um novo coração, nos tirou um coração de pedra e nos deu um coração de carne. E você é bem-vindo neste lugar, independentemente do seu processo, da sua idade, não importa o que aconteceu. Nós acreditamos que Deus pode restaurar qualquer pessoa e qualquer situação e ponto final. Ah, pastor, mas isso restaura também. Nós não estamos numa oficina que faz conserto. Nós estamos numa igreja que faz novos começos. Deus é um Deus de novos começos. E eu queria encerrar lendo a oração que Jonas fez no ventre, que é a coisa do ventre do peixe, que é a coisa mais bonita que tem neste livro. Eu queria que a banda viesse, por favor. É possível que alguns de nós
no nosso coração, na nossa intimidade. Estejamos como Jonas. Ou é possível que alguns de nós conheçamos pessoas que estão nessa situação. E a oração tem algo, eu queria que você entendesse isso sobre a oração. A oração, ela é multidirecional. Você pode orar por você pode orar pelos outros, você pode orar pelos dois ao mesmo tempo. A oração tem esse poder. Talvez você esteja sem saída, sem solução. Talvez o seu relacionamento tenha ido por água abaixo. Talvez as suas ideias tenham se acabado dentro do teu negócio. Talvez você esteja se sentindo perseguido dentro do teu trabalho. E eu queria que você se colocasse de pé no teu lugar. A maior lição que eu tirei deste momento, porque cada vez que você lê um livro da Bíblia, você aprende algo novo, é que no maior desespero de Jonas, na maior angústia da sua vida, ele fez uma coisa. Jonas orou. Jonas orou. E talvez você diga: pastor, mas oração não é uma coisa religiosa? Não, oração é uma coisa espiritual. E todos nós somos espirituais. Todos nós temos um espírito. Então, Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. As esperanças de Jonas tinham se acabado. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim. Para sempre, contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subi a Ti a minha oração no Teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com voz do agradecimento, eu te ofereci sacrifício, o que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Cada um de nós vive uma situação diferente. Um ventre de peixe diferente. Mas é possível que muitos ou todos tenham uma coisa em comum. Apenas Deus pode solucionar isso na tua vida. Eu queria que você fizesse uma oração do teu coração. Porque assim como Deus ouviu Jonas no ventre de um peixe, Deus vai ouvir você aqui e agora. E a tua dor não é menos importante para Deus do que a dor de Jonas. Feche os teus olhos.
Eu não sei qual a confusão que de repente tem na tua mente. Devo me mudar da cidade? Devo voltar do lugar que eu vim? O que está passando na tua cabeça? Começa a orar agora.